É a palavra de Deus nesta noite. Está em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11, versículo 11. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus querido, nosso coração está completamente aberto nesta noite. A alma desta igreja está prostrada aos seus pés. Dos que estão aqui, da igreja que está em casa, do povo que está em casa, que neste momento o Senhor volte seus olhos para seu povo e os fortaleça no nome de Jesus. Amém, queridos? Assenta no seu lugar. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Essas são palavras do apóstolo São Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do 11º versículo. Mas eu quero dizer que estas são palavras da maioria de vocês que estão aqui e de muitos que estão em sua casa, que já passaram por provas, que se você olhar para trás as provas que você já passou, você vai dizer: se Deus não estivesse comigo, eu não teria vencido. Mas foi Deus que esteve comigo. O apóstolo São Paulo é aquela pessoa que entendeu muito bem o que é viver uma vida superficial, o que é viver uma vida religiosa. Ele entendeu muito bem o que é viver uma vida andando por águas rasas, mas ele aprendeu com o dia a dia e com o encontro que ele teve com Cristo a viver em águas profundas. Ele começou por águas rasas. Mas quem é chamado por Cristo, quem é violentamente chamado pelo Espírito Santo, as águas rasas, elas duram pouco tempo na sua vida. Quando ele foi chamado, havia um propósito de Deus para a sua vida. Quando ele foi chamado, havia um propósito dos céus para a sua vida. Ele poderia ter sido chamado, ter tido um encontro com Jesus, mas ele poderia ter dito: Senhor, eu já lutei esta vida toda, e agora eu quero uma rede, eu quero uma cadeira de balanço, eu quero uma cama com bom colchão. Eu não quero ter preocupações, ou me aprofundar, ou me entregar completamente. Então Jesus teria dito para ele: não quero você? Não. Ele teria dito: tudo bem, eu tenho um propósito, tenho um projeto, eu tenho um sonho para a sua vida. Mas se você não consegue viver todo o seu chamado e tudo que eu tenho chamado e o propósito que é para você, então eu preciso buscar outra pessoa que entre no projeto, no propósito e que entenda exatamente o que eu
quero e o que vai acontecer nesses dias. Quando o apóstolo foi chamado, e ele passou 3 dias lá na rua direita, na casa de Ananias, ele ficou ali naquele lugar. Nesse período, toda a sua vida passou diante dos seus olhos. Quando você tem algo que você acha que é definitivo, a vida começa a passar diante dos seus olhos. Quando você vive uma situação de doença, de perigo, quando você vive uma situação de tristeza, a sua vida começa a passar diante dos seus olhos. E você começa a olhar desde o momento do seu nascimento. Ah, porque eu era criança e eu vivi essa situação. Ah, porque eu estava na escola e eu vivi essa situação. Ah, porque eu fiquei adolescente e eu passei por essa situação. Ah, porque eu tinha meus amigos e todos os meus amigos, eles não passaram por esta situação que eu já passei. Sabe o que é isso? É o que aconteceu com Saulo de Tarso na rua direita, aguardando o momento de alguém falar com ele e de mostrar para ele o que estava para acontecer. Então entenda isso. Aqueles dias, 3 dias, eles foram decisivos na vida do profeta. Quando Ananias chega a ele e diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te encontrou lá no caminho, Ele mandou eu vir aqui e dizer para você o quanto você vai sofrer pelo Evangelho. Talvez depois de toda a sua vida ter passado diante de seus olhos, ele tivesse aguardando palavras doces, palavras que amaciassem o seu ego, e palavras que ele pudesse dizer: ah, então era Jesus quem estava falando comigo. Mas quando o profeta disse para ele, ele falou: eu estou aqui. Irmãos, tudo que nós lemos a respeito da pessoa desse apóstolo, tudo que nós ouvimos as pessoas pregando, dizendo, não se compara ao que ele viveu na sua carne e viveu no Espírito. Então nós olhamos agora para as nossas vidas e nós vemos o relato do apóstolo dizendo: olha, eu sei passar fome, eu sei passar necessidade, eu sei passar frio, eu sei passar tudo isso, mas em todas as coisas eu tenho uma palavra para dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Diga glória a Deus. Diga comigo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Vamos novamente: eu tudo posso naquele que me fortalece. Diga glória a Deus. Não foi fácil, não é fácil. Ele poderia ter começado muito bem, mas ele ter desistido no caminho. A maioria das pessoas, elas desistem no caminho. A maior parte das pessoas que começam bem com Jesus, elas param no meio do caminho. Elas dizem: ah, eu já sei, ah, eu já conheço a Deus, não, eu já sei tudo isso que vocês vão pregar para mim, eu já tenho entendimento, então eu não preciso disso. Mas Paulo, ele começou a andar pelas águas rasas. Saulo, ele começou andando pelas águas rasas. Mas ele viu que andar pelas águas rasas era parte do projeto da sua vida. Então ele disse: eu quero subir um degrau, eu quero ir além, eu quero estar mais próximo. Ah, não, eu quero subir mais um degrau, porque eu quero estar mais próximo. E ele subiu mais um degrau. E a cada dia ele estava subindo, mas o Espírito de Deus estava consumindo aquele homem, ao ponto dele dizer: não vivo mais eu, mas o
Cristo vivo vive em mim. Só um ser humano, uma pessoa que decide mergulhar em águas profundas, vai entender que não é possível viver sem comunhão com o Espírito Santo. Quando você se aproximar dele, ele vem próximo a você. E quando você se aproxima, ele se aproxima, e os dois vão se aproximando, e de repente você percebe e entende, desde o alto da sua cabeça até a planta dos seus pés, todos os seus ossos, todos os seus nervos, todas as suas juntas, toda a sua medula, ela respira. Hosana, halabashuriamana, sharadalabashurekana. Oh Deus, é assim que nós queremos, Senhor, mergulhar em águas profundas. É o que a sua igreja deseja, Senhor, neste tempo. Não é uma vida superficial. Eu estou, mas não sou. Eu participo, mas não comungo. Eu ouço, mas não me entrego. Eu até entendo, mas não compreendo. Eu quero me entregar, mas eu ainda tenho coisas para resolver. Não é isso o que o Senhor preparou para você. Quando Jesus, ele começa o caminho do Gólgota, ele começa caminhando, ele vai sentindo como a natureza humana, ela é pecaminosa, como a natureza humana, ela é ingrata, como a mente humana, ela é cheia de raciocínios e razões e fórmulas e respostas na ponta da língua. Ele caminhando foi sentindo tudo o que estava acontecendo, ao ponto dele, não consigo. Ele cai e a cruz que está sobre os seus ombros cai. Porque naquela cruz e naquela caminhada, há um esquadrinhamento. Os homens, eu e você fomos esquadrinhados. O Senhor, Ele está esquadrinhando a nossa vida. O Espírito Santo está nos passando em check-up e olhando, e Jesus está vendo todas as coisas que estão por vir. E quando ele cai, ele não cai pelo cansaço humano, mas ele não desiste. Ele precisa levar a cruz até onde? Até o local da crucificação. E quando Simão Cirineu assume o lugar, ele não assume os pecados e as dores, ele assume o madeiramento, não o peso espiritual que está sobre Cristo. Mas ele continua caminhando. E quando ele chega no Gólgota, e seus pés e suas mãos são pregados, e ele é levantado naquela cruz, o inferno começa a festejar. Os filhos das trevas, eles começam a aplaudir. É isso. Ele não vai aguentar.
É assim que o inferno faz com você. Quando você começa a questionar, quando você começa a duvidar, ele começa a aplaudir e dizer: é isso. É isso. Quando você coloca diante de tudo que o Senhor fez, e você diz: se eu tivesse condições, mas se alguém me desse uma oportunidade. Olha, meu querido, diante da cruz, Satanás começa a preparar o inferno. Ele diz: vamos lá, pessoal, todo mundo de pé, pode começar a fazer festa, porque daqui a pouquinho a vitória é nossa. E aí, quando Jesus morre na cruz, o inferno solta fogos, o inferno pula, eles estão dançando, os amigos lá de baixo estão se abraçando, e aqui em cima na terra, os que desejaram a sua morte, os que disseram não vai conseguir, os que estavam alinhados com as trevas, eles estavam todos festejando, todos. Jesus havia preparado os seus. Talvez eles não estivessem compreendido exatamente o que estava para acontecer. Então eles se juntam todos e vão todos para o mesmo lugar, e eles fecham as portas. E agora o que vai ser de nós? E agora o que vai ser de nós? E agora o que vai ser das nossas vidas? O que nós vamos fazer? Jesus morreu, mas eles ainda não haviam compreendido que Jesus desceu ao Seol, ao profundo da terra. Ele vai até o inferno e ele toma de lá a chave das mãos daquele que estava fazendo festa por causa da sua morte. Ao terceiro dia, a morte, a sepultura, o inferno, o Seol, ele não conseguiu segurar. E aí Jesus ressuscitou. A princípio, os discípulos não entendiam. Mas quando eles viram Jesus, eles disseram: eu quero mergulhar por águas profundas. Eu não quero viver no raso. Eu não quero viver uma vida cristã sem compromisso. Porque uma vida cristã sem compromisso é uma vida de águas rasas. Uma vida cristã sem dedicação é uma vida por águas rasas. Uma vida cristã sem comprometimento são águas rasas. Mas eles decidiram mergulhar nas águas profundas. O apóstolo São Paulo, ele foi chamado e ele começou andando em águas rasas, mas ele disse: olha, não dá. Águas rasas não é o que eu quero para a minha vida. Eu quero chorar pelas almas. Eu quero orar em espírito. Eu quero amar a Deus sobre todas as coisas, além da minha mente, do meu coração, dos meus sentimentos e dos meus desejos. Eu quero estar e mergulhar e viver em águas profundas. 13 cartas paulinas, viagens de um lado para o outro. Ele prega para o rei Agripa. Ele está pregando tanto para doutores como para pessoas que não têm conhecimento. Mas ele está pregando. E o evangelho do reino, ele está atingindo os corações. Em cada lugar onde ele passa, ele deixa uma igreja. Em cada lugar onde ele passa, ele deixa um povo. Ele firma um povo para dizer: este povo vai proclamar e vai prosseguir proclamando o evangelho do rei. Nesta noite, a pergunta é: até onde? Até quando?
Durante quanto tempo você está disposto a mergulhar em águas profundas? Qual a intensidade desse comprometimento em mergulhar em águas profundas? E você poder olhar para a sua vida e dizer: sei passar fome, sei passar dor, sei passar tristeza, sei passar angústia, eu sei passar afronta, eu sei passar, mas em tudo isso, eu tudo posso, naquele que me fortalece. Eu quero, pastor, eu quero me envolver, quero me entregar, quero mergulhar. O que eu faço? Busque o Espírito Santo, busque, acorde pela manhã e diga: bom dia, Espírito Santo, vamos comigo. Eu não quero nem sair da cama, se eu for sair sozinho, mas vem comigo por onde eu for. Busque em todos os momentos, em todas as situações. Eu tenho buscado, pastor. Então aprimore o seu conhecimento, busque conhecimento, melhore a maneira como você está se prostrando diante do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Ela não muda, ela é imutável, mas ela se renova. E a cada dia você vai perceber que há uma batalha diferente, há uma luta diferente, há uma situação diferente, e as pessoas, elas reagem de maneiras diversas sobre o que elas estão vivendo. Algumas se afastam, outras desistem, outras partem para a briga quando são afrontadas. Aprimore o seu conhecimento. Entenda que quem morreu com Cristo não tem dores. O morto não tem dor. Outro dia alguém me disse: eu acho tão triste quando precisa fazer autópsia num corpo. Meu Deus, olha que judiação. Eu falei: fique tranquilo, ele não está sentindo nada. Não, mas eles vão cortar. Eu falei: mas ele não vai sentir nada, ele está morto. Quando você está mergulhado em águas profundas, todos os seus ais e as suas dores e os seus questionamentos, eles não existem. Porque você está imerso em águas profundas. Não tenha medo de se entregar, de se envolver e de se dedicar. Não tenha medo. Vai com tudo. Vai lá, mergulha e dá abraçada. Sem medo, porque a recompensa, ela é do Senhor. O que você não pode fazer, se você começou em águas rasas, mesmo que você não vá mergulhar em águas profundas, o que você não pode é desistir. Então, não desista. Não desista. Não pare no caminho. Só vai. Diga para mim: só vai. Diga assim: só vai. Mergulhou, acabou. Quando você sair do outro lado, você vai falar: eu não sabia que eu tinha capacidade para isso. Eu não sabia que eu ia conseguir passar por tudo isso e vencer tudo isso. Apocalipse está escrito: ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. É isso que está proposto para você. Quero orar com você nesta noite, com você que está em casa. Olha, você que está em casa, você ouça essa palavra, reflita sobre ela.
e mergulhe nestas águas. Aqui embaixo, no rodapé do seu celular, olha, bem aqui embaixo, está aparecendo o Pix dessa igreja, o QR Code. Por ela você pode fazer as suas ofertas e devolver o seu dízimo. Por ela você pode abençoar este ministério. Por ela você pode abençoar a sua vida, abençoando outros. Porque melhor coisa é dar do que receber. Quando você partilha o que você tem, quando você oferta o que você tem, a recompensa não é só nossa, ela é sua. Porque a bênção é sobre a sua vida. Eu desejo para você uma semana de alegria, de paz. Reflita, passe essa semana pedindo ao Espírito Santo: eu quero mergulhar em águas profundas, eu não quero andar no raso, eu quero viver uma vida nova. E que o Senhor Deus te dê uma semana de paz, de alegria, de conquistas, de prosperidade, sabe do que? De fartura. Que você contemple a fartura. E que o grande amor do Deus Pai, e a graça salvadora do Senhor Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo, sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Que Jesus esteja contigo. Chegamos ao fim de mais uma transmissão, e fica aqui o nosso convite. Se você ainda não conhece, venha conhecer a nossa igreja e participe dos nossos cultos. Fique ligado também nas nossas redes sociais: YouTube, Instagram e Facebook. IEQ Torre Forte Roseira. Que você seja impactado pelo poder da palavra de Deus e que Deus te abençoe.